Muito obrigado. Imagina. Boa tarde a todos. Como essa live está sendo gravada, para quem escutar depois, então bom dia, boa tarde, boa noite, né, para aqueles que estão escutando a gravação. Bom, muito obrigado a todos vocês por estarem prestigiando este evento da ZUG. Eu sou o Ricardo Correia, trabalho na SAP na área de qualidade para projetos para toda a América Latina. E como projetos de implementação, seja do S/4HANA, seja dos SuccessFactors, ou outros produtos e serviços da SAP, nós vamos conversar um pouquinho sobre a abordagem Fit to Standard, que está sendo cada vez mais utilizada em projetos de todo mundo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Antes de mais nada, a abordagem Fit to Standard não substitui o SAP Activate, que é a nossa metodologia que a gente adota para implementar nos nossos projetos, e para deixar claro para vocês que o Fit to Standard é um pedacinho, é uma parte contida dentro da metodologia SAP Activate. Tampouco o Fit to Standard conflita com Agile, com Scrum ou com Waterfall, que são as versões do SAP Activate que a gente oferece. Bom, para a gente começar a nossa apresentação, vamos aqui de uma forma mais ou menos didática, mostrar nesse slide um primeiro conceito que é importante para a gente chegar lá na frente no conceito de Fit to Standard. Como vocês estão vendo aí no slide, na sua esquerda, totalmente à esquerda, você tem em azul duas edições de cloud. São dois produtos que a gente chama de edições, né, que a SAP oferece para cloud. Um chama Cloud Essential, é o que a gente conhecia antes como multi-tenant, que é aquela versão de nuvem pública. E o Cloud Extended, que é o que a gente conhecia antes como Single Tenant Edition, que é uma versão de nuvem privada. À sua direita, você tem dois quadrinhos que é a opção que a SAP oferece de S/4HANA N-Premise. N-Premise porque ela pode estar on-premise ou ela pode estar sendo oferecida como uma infraestrutura como serviço. Basicamente é o que a gente chama de estar no RAC, né? Ela está na nuvem, mas está em RAC. Então, você tem, na verdade, on-premise e cloud, sendo que cloud você tem essas duas opções de nuvem pública e nuvem privada, e no on-premise você tem a infraestrutura disponível instalada na própria casa do cliente, os servidores lá, ou os servidores podem estar em RAC, que é uma proposta de serviço, tá? Então, claro que pode haver uma série de outras situações que não estejam contempladas aqui, mas para efeitos didáticos vamos permanecer nesse conceito que a gente está aqui, para a gente poder seguir nesse raciocínio. Então, como você tem praticamente duas opções, o cloud e on-premise, você pode ver aí nesse quadro que você tem uma coluna que é o S/4HANA Cloud Essential, o Cloud Extended, que é a nuvem privada, e você tem o N-Premise, que ele pode ser instalado na infraestrutura na casa do cliente ou, propriamente dito, em RAC, né? O Cloud Extended, que é a nuvem privada, apesar de estar na nuvem, permite maior flexibilidade. Ela na última coluna à direita, nós temos o que é o N-Premise, que já permite uma flexibilidade ainda maior. Mas como a gente está falando de como a nossa ideia é chegar ao consenso do que é o Fit to Standard, eu gostaria de destacar apenas 3 pontinhos desse slide. Um deles é o Custom Code. Vocês podem ver que o S/4HANA Cloud Essential, que é o público, ele não permite, nuvem pública não permite que você faça alterações de customização ou mexer no código.
A mesma coisa acontece quando você está falando de nuvem privada para efeitos de modificação do código standard. Já uma on-premise ou on-premise propriamente dito te permite você fazer opcionalmente algumas alterações, customizações, e permite também alterar o código standard do SAP. Porém, essas modificações, elas vão impactar uma série de coisas, inclusive nos upgrades. Veja que nos upgrades você tem para nuvem pública, você tem atualizações a cada trimestre. Para nuvem privada, você tem atualizações de 1 a 2 vezes por ano, como recomendado, né? E já o on-premise, você tem atualizações de upgrades conforme a necessidade do cliente, né? Percebe-se que os upgrades são sugeridos, né? Trimestrais, uma vez ou 2 vezes por ano para a nuvem privada e ao gosto do freguês para o on-premise. Mas a mensagem a mensagem que a gente fica aqui é que essas modificações impactam os upgrades. Quando você faz uma customização, você impacta a possibilidade de fazer algum upgrade. E esses upgrades são um benefício para o cliente, pois eles vão receber novas funcionalidades, eles vão permitir estar mais próximo das inovações, das melhorias, vão resolver situações que antes não podiam ser tratadas com as novas versões, vai manter o ambiente do cliente mais seguro, né, com aquelas atualizações de segurança que são desenvolvidas. Por isso que a gente fala tanto da abordagem Fit to Standard, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Antes de falar nisso, vocês vão escutar daqui para frente alguns termos novos, como ABAP Environment, Central Business Configuration, Side-by-Side Extensions, são todas iniciativas para facilitar a implementação, para facilitar possíveis adaptações que sejam necessárias, né? Nós podemos falar em detalhes sobre esses temas em uma outra apresentação. Aqui, o recado é que a SAP está ciente que é necessário fazer adaptações por uma certa situação específica do cliente. Ela tem ciência disso, por isso que ela está desenvolvendo para 2021 novas ferramentas que vão facilitar algumas customizações, tá? Mas algumas adaptações que são necessárias, né? Não customizações em si. A gente evita falar de customização, porque o conceito de customização é o que a gente fazia antes, né? Nos projetos de RP, que a gente praticamente adaptava um monte de coisa, né? Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Outro tema que vem à tona nas nossas apresentações, que a gente vem discutindo internamente e vem se preocupando bastante, porque é a estratégia da SAP, é alertar os clientes sobre esses códigos personalizados, né? Sobre essas customizações de códigos e tudo mais, né? O código personalizado, ele é usado de uma maneira fácil e poderosa, né? É a possibilidade de se estender o software padrão que a gente tem para implementar requisitos de negócio específicos do cliente, né? Óbvio que, ao mesmo tempo que ele vai tornar o sistema mais flexível, e os clientes já perceberam isso, né? Vai aumentar o custo do investimento, vai aumentar o custo de manutenção dessa solução apresentada, né? Os ciclos de testes, por exemplo, eles vão ser mais longos, vão ter que ser adaptados, vai ter atraso na atualização de software, maior vulnerabilidade, porque os patches não vão poder ser atualizados da maneira que se propõe e tudo mais, né? Existe uma pesquisa do Forest Institute que 72% dos investimentos em projetos no mundo inteiro vai para a manutenção de códigos e somente 28% vai para investimentos em inovação. 28% de um todo é muito pouco, né? Pelo que a gente entende.
Então, a nossa área de marketing competitiva já delineou algumas estatísticas internas que são 30% a 60% do código personalizado, ou seja, das adaptações que a gente fez em código, nunca foram executados no sistema de produção. 60% dos problemas de desempenho são devidos aos códigos que foram desenvolvidos, né? 50% das modificações, elas podem ser classificadas como obsoletas. E isso não é difícil do cliente identificar no ambiente dele. Principalmente se ele tiver o ECC6, ele pode executar a ferramenta de Readiness Check, que vai dar um parecer bem legal de como está o ambiente deles de dos códigos desenvolvidos e tudo mais, né? Então, o que eu recomendo para todos os clientes, principalmente os que possuem o ECC 6.0, é executarem um Readiness Check e analisarem seus ambientes, né? E poderão comparar seu ambiente com as estatísticas que a gente está apresentando aqui. Bom, diante de tudo isso, diante da situação de que a SAP vem pregando para a gente manter mais no standard, como que a gente faz para a gente manter, ficar mais no standard? Praticamente a gente sabe que é impossível, né? O que a gente vem pregando é a abordagem fit to standard, ou seja, em tempo de projeto, a gente adotar uma abordagem que seja robusta, que seja eficiente e eficaz, né? Então, eu gostaria de convidar vocês a conhecer essa abordagem que está dentro da ferramenta de SAP Activate. Como que a gente encontra ela? A gente vai no Roadmap Viewer, aí está o link para ela, mas se vocês receberem essa apresentação, esse link está aí, mas se vocês forem no Google e colocar SAP Roadmap Viewer, vocês já vão encontrar essa plataforma de roadmaps de implementação que nós temos. Entrando no Roadmap Viewer, vocês clicam aqui no Explore All Roadmaps e vocês vão chegar numa tela onde tem os tipos de roadmaps disponíveis. Se vocês optarem pelos roadmaps de cloud, vai vir uma relação enorme de roadmaps típicos para cloud. Desculpa. Eles são praticamente iguais, tá? Todos eles têm a mesma estrutura, porém, cada um desses roadmaps ele tem um flavor específico para aquele tipo de implementação. Mas a estrutura básica dele, principalmente a estrutura básica para gerenciamento de projetos, eles são muito assemelhados. Mas se você eleger qualquer um deles, você vai chegar na parte do roadmap, onde tem a abordagem fit to standard. Bom, chegando na abordagem fit to standard, lá tem a explicação completa, tem uma série de slides, tem uma série de aceleradores, tem uma série de explicações passo a passo, porque a metodologia SAP Activate hoje, ela é bem detalhada, ela tem um passo a passo de cada uma das atividades que se preconiza numa implementação, né? Bom, chegando na parte de fit to standard, né? Do que se trata? O que é o fit standard propriamente dito, né? É uma abordagem para combinar os processos de negócio do cliente com os processos padrões disponíveis nas bibliotecas de processo da SAP. E para capturar otimização e a configuração da solução necessária para o cliente. Ou seja, não é somente apresentar as melhores práticas, não é somente mostrar que a SAP tem uma série de melhores práticas disponíveis, como também capturar essa experiência do cliente e preparar para uma configuração otimizada nas fases seguintes, né? Ou seja, é uma abordagem que oferece uma sequência lógica de execução, né?
Ela não é simplesmente oferecer uma série de aceleradores, não. Ela alia uma oferta de aceleradores que permite o projeto concluir a fase de Explore, associada com uma intenção de sucesso e aderência aos processos. Bom, trata-se de atividades de capacitação dos usuários-chave. A gente chama, na abordagem, a gente chama os usuários-chave de Business Process Experts, né? Então, a gente trata de capacitar eles na solução SAP, de eles conhecerem os processos de negócio que estão sendo oferecidos, de forma que, se eles conhecerem melhor, eles mesmos vão também poder defender a ideia de um processo de negócio mais estándar, né? Tem um procedimento de validação do escopo dentro da abordagem Fit Standard, tem um processo de conhecimento dos processos do cliente através de uns questionários que são apresentados. Bom, enfim, e aí segue uma rotina de execução do Fit Standard que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Então, essa proposta, ela não foi inventada do nada, isso aqui é uma evolução do que a gente vem empregando ao longo dos tempos, de utilização de best practices, mas é uma abordagem que ela está sendo adotada em vários lugares e a gente precisa cada vez mais adotar no Brasil, né? Adotar como uma prática de implementação, ou seja, buscar trabalhar cada vez mais no standard. E isso serve, apesar de aqui você achar a abordagem Fit Standard dentro dos roadmaps de cloud, você também pode adotar essa abordagem dentro de implementações de on-premise, que tem flexibilidade maior, que permite customizações maiores, mas se você conseguir manter os códigos ou manter a estrutura do cliente mais próxima do padrão, melhor ainda, né? Eu não vou tratar da infraestrutura, da utilização de APIs, apps que estejam fora do core, não é objeto dessa apresentação. Aqui a ideia é que você, durante o projeto, tenha um mindset, tenha uma abordagem de manter-se mais próximo do standard possível, tá? Como a gente mencionou anteriormente, os benefícios de a gente manter standard. Bom, isto posto, né? O que se trata o Fit Standard, eu selecionei um slide que ele mostra mais ou menos o processo numa grande figura, né? Como que se dá o Fit Standard? Esse modelo, ele foi extensivamente testado em projetos pilotos, em uma série de projetos em várias partes do planeta aí pela SAP, tá? Então, é uma abordagem que ela vem sendo testada há algum tempo já. Ela não é desse ano, ela já tem aí pelo menos 2 anos que ela está sendo utilizada. A ideia é que a gente passe a utilizar mais em projetos aqui no Brasil para a gente proteger o investimento do cliente, né? Bom, vamos lá. Veja como é que se dá o processo Fit to Standard, né? Apoiado em aceleradores. Aliás, na próxima página eu vou mostrar os aceleradores que a gente tem, que são bem legais, né? Apoiado nos aceleradores que tem disponível, esses aceleradores estão disponíveis para clientes, para parceiros, para dentro da SAP, tá? A metodologia ela é aberta e disponível para todos, né? Esses consultores que vão estar ajudando na implementação, eles precisam conhecer o processo Fit to Standard. Não só conhecer os questionários, os aceleradores que a gente tem, mas conhecer a solução propriamente dita, os processos de negócio que estão sendo oferecidos lá nas best practices, né? Então, os consultores precisam conhecer muito bem os processos de negócio, sobretudo os que são oferecidos pelas melhores práticas SAP, e precisa conhecer o processo Fit Standard para poder pregar esse processo durante a fase de Prepare e Explore, principalmente, né?
Alguns aceleradores, tais como os questionários de negócio, eles precisam ser tratados anteriormente. Antes de começar o projeto, esses questionários precisam ser revisados e precisam ser de conhecimento dos consultores para que eles possam direcionar esses questionários durante a fase de prepare. E esses questionários são divididos em macroprocessos, né? E que vão ser muito utilizados, vocês podem ver que eles são utilizados aqui, ó. Eles vão ser muito utilizados durante os workshops de Fit to Standard, né? Durante os workshops de validação, que é o core da apresentação, né? Tá aqui, ó, Fit to Standard Workshops. Então, durante os workshops de validação, o objetivo dessa abordagem é apresentar o standard e catalogando e registrando aquilo que não é atendido inicialmente. Ora, não tem nada de novo aí. A abordagem Agile, o Scrum também faz isso, né? O Waterfall também faz isso. Até o velho ASAP fazia isso. Mas a ideia é com que a gente tenha um ambiente pronto, que a gente possa mostrar os processos de negócio para o cliente já desde o início e aí discutir nos workshops de validação os processos de negócio que a gente tem para oferecer, né? O que inicialmente não é atendido pelos processos padrão, eles deverão ser tratados, seja por API de integração ou outras soluções, às vezes até um relatório ou alguma outra coisa, um Fiori pode resolver uma situação standard. Por isso que a gente prega cada vez mais que os consultores conheçam os Fiores, conheçam o que tem de analytics disponível para poder oferecer o mais próximo do standard possível, tá? Então, o que não for atendido inicialmente, o que surgir como gap, também vai ter uma outra rodada aqui que vão se utilizar para definir a solução final que vai ser tratada, né? Então a gente tem que lembrar que vai ter workshops de integração, de extensibilidade, os analytics, né? E ao final do processo, o que a gente prega é que uma vez levantado todos o que a gente chama de backlog, a gente possa fazer uma previsão de como vai ser a fase 3 do projeto. Está aqui, ó, o Release Sprint Planning, né? O Release Sprint Planning é uma atividade tipicamente de Scrum, de Agile, né? Que ajuda você a estimar as atividades da fase 3 do projeto, tá? Então, é um mix, você vê que é um mix de uma abordagem, não é tão novidade assim, mas é um foco, é um mindset em se manter próximo do standard propriamente dito. Ok? Uma vez colocado esse processo de uma forma macro, eu gostaria de ressaltar os aceleradores. Foi feito um esforço grandioso para se desenvolver uma série de aceleradores que podem ajudar a abordagem Fit to Standard, né? Alguns aceleradores não são inerentes ao Fit to Standard, por exemplo, Starter System é um ambiente disponível no início do projeto que a gente já vem pregando isso há muito tempo. Os processos de negócio que vêm do best practices ou do model company, dependendo da situação, são processos de negócio que estão disponíveis para serem analisados. Os testes scripts também, é algo que já vem dentro do best practices. Bom, e aí vai. Uma série de aceleradores que são oferecidos nessa abordagem. Um deles que eu queria ressaltar é o Business Driven Configuration Questionnaires. Esses questionários, vocês vão lá na metodologia e vão abrir e vão ver que tem uma série de questionários por macroprocesso e que ajudam a responder, a entender os processos de negócio do cliente, e aí com isso vocês buscarem a melhor solução como consultor, né? Buscar a melhor solução dentro do standard, né?
esses questionários, eles podem ser adaptados, eles podem ser melhorados, eles podem ser preparados. Tem alguns parceiros nossos que já trabalham com esses questionários, melhorando eles, né? Adaptando eles a alguma situação específica para não causar tanta diferença entre o que se está propondo implementar e o que se tem lá, né? Bom, de toda forma, esses aceleradores estão disponíveis para todo mundo lá dentro e a gente recomenda que eles sejam conhecidos por todos para poder ser feita uma melhor utilização deles, né? Ressaltando os questionários que são bem abrangentes, né? Bom, a lista de integração, né? O API List, ela é fundamental, ela ajuda a resolver uma série de coisas, essa integração ela é fundamental, porque a ideia é com que se desenvolva qualquer coisa fora do core do S4HANA, por exemplo, que se desenvolva através de uma integração ou usando um API, né? Então, basicamente são esses os aceleradores. Tá caindo o mundo aqui em casa, só espero que não falte luz ou a internet caia, né? Aqui é uma visão geral do workshop de validação, né? Os workshops do Fit to Standard. Ele é bem coerente, bem conciso, né? Ele não é uma abordagem tão extensa. Ele basicamente, esses workshops, né? Que é o coração da abordagem Fit to Standard, ele basicamente revisar os processos de negócios baseados nas melhores práticas. 2, demonstrar as funcionalidades no sistema. Demonstrar a funcionalidade no sistema implica em você ter um sistema disponível, seja o Starter System, ou seja, já um sistema já disponível. 3, aprofundar nas discussões de processos, na busca de melhores soluções, né, utilizando-se daqueles questionários que eu citei. 4, identificar os deltas, a gente sabe que tem deltas, a gente mencionou que já existe uma série de melhorias para 2021 para facilitar nesses desenvolvimentos, mas os deltas, muitas vezes eles podem ser tratados por Fiori, por Analytics, por APIs, enfim, aquilo que não for atendido pelo standard, a ideia é a gente não sair tentando desenvolver pura e simplesmente antes de encontrar uma outra solução que esteja mais próxima do standard, né? 5, identificar o que é crítico na configuração, e isso é um ponto interessante, a gente percebe com um pouco de experiência que alguns projetos eles focavam no 1 a 4, mas o 5 era um pouco negligenciado, mas o 5 é você se preparar para a configuração. Então, como você começa a antecipar o que vai ter de esforço de configuração para as próximas fases, porque essa configuração vai requerer uma certa inteligência dos consultores, né? Então, pode requerer esforço adicional, integrações, tudo mais. Então, é importante que também durante a abordagem Fit to Standard, se preocupe com os requerimentos de configuração. E 6, um tema que também é crítico, que também precisa ser bem cuidado durante o projeto, é capacitar os Business Process Experts, né? No uso do sistema. A própria, tem até um acelerador próprio de capacitação de key users. Então, é importante que a gente tenha ciência de que, principalmente em cloud, a gente precisa capacitar o pessoal a poder configurar, poder usar e tudo mais. Bom, aqui, obviamente que o Release Sprint Plan, para mim, é o mais importante, porque no Release Sprint Plan, que é o planejamento da fase 3 do projeto, você só consegue fazer se você tiver pleno conhecimento do esforço
dos gaps e de tudo que você vai precisar desenvolver na próxima fase. Então, você precisa realmente do resultado final da fase 2 do projeto. Mas o Fit to Standard, ele prega alguns outputs interessantes que trazem valor, né, para o projeto como um todo, traz valor como resultado da fase 2 do projeto, né, que é os processos de negócio, né, com seus impactos, né, a solução adotada, enquanto ela está impactando, o que vai precisar ser modificado, né, os deltas, propriamente dito, né, existe aí uma dinâmica de identificar esses deltas e buscar uma forma de mitigá-los, ou seja, não é simplesmente sair desenvolvendo, mas buscar outras alternativas antes de sair desenvolvendo qualquer coisa. Sempre passando pelos best practices, mostrando que os processos de negócio que a gente tem disponíveis, cada vez mais os best practices estão sendo melhor desenvolvidos, maior oferta de melhores práticas. A configuração propriamente dito, como eu citei anteriormente, você tem que avaliar seu esforço de configuração, então aqui tem um certo valor na identificação do esforço de configuração, e aí vai, né? Os outros temas de outputs que são previstos com a conclusão do Fit to Standard. Tá? Bom, como extra, eu estou trazendo uma dinâmica que a gente fez com Norte América. Isso é uma equipe de gestão de projetos de Norte América. A gente fez um trabalho, eu praticamente só participei, né? De identificar que novas tecnologias poderiam ser adotadas para repor o que a gente chamava atualmente, que a gente chama de RIS-FW, né? Ou seja, os reports, interface, conversões, melhorias, formulários e workflows. Cada um deles existe uma oferta de uma nova tecnologia que pode ser utilizada. Então, foi feita uma discussão, foi feito um workshop. Isso aqui é o trabalho isso é um trabalho de alguns meses de identificação e um workshop propriamente dito disso que a gente pode até bolar, a gente pode até idealizar para uma próxima oportunidade, apresentar de uma forma detalhada e todo o conteúdo desse workshop que a gente teve lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos não, eu estava aqui, mas foi conduzido pela equipe de Norte América. Então você tem aqui uma série dos workshops, como que eles abordam com a nova tecnologia. E com isso, conforme prometido, 40 minutos, eu concluo minha apresentação. Espero que, como um overview, tenha esclarecido e motivado vocês a conhecerem um pouquinho mais da abordagem Fit Standard, e estou aberto a alguma pergunta que eu saiba responder, né? Por favor, hein? Não é tudo que eu vou saber responder. Ô, Ricardo, temos uma pergunta aqui que é do Carlos Pereira. Ele está perguntando... Você quer fazer a pergunta, Carlos, diretamente para o Ricardo? Como a SAP está capacitando os parceiros em todo esse novo ecossistema do HANA? Puxa, Carlos, são tantas iniciativas, tem programas internos da SAP como o S4HANA Move, tem a equipe de Partner Ecosystem da SAP trabalhando em sensibilização de clientes e parceiros em HANA. Eu nem saberia dizer todas as oportunidades. Aí, no frigir dos ovos, ou seja, no final da história, no pior das hipóteses, existe todo um framework disponível de treinamento na parte de education da SAP.
toda uma série de cursos, de capacitação, até de certificações, propriamente dito, para o HANA. Ou seja, tem muitas iniciativas, não são poucas iniciativas. Eu não saberia enumerá-las aqui definitivamente, mas eu sei que várias áreas da SAP participam em capacitação dos clientes e parceiros. Mais alguma pergunta, pessoal? Se quiser, pode abrir o microfone. Eu gostaria de destacar que o SAP Activate, que é a nossa metodologia, ele está disponível desde 2015. E aí, desde 2015, eu mesmo fiz aí próximo de 50 apresentações junto a clientes e parceiros, ao longo desse tempo aí, só eu, mas várias outras pessoas já fizeram várias outras apresentações, as diversas áreas da SAP está sempre na tentativa de evangelizar os clientes e parceiros na adoção do SAP Activate, do S4HANA, e aí vai. Aí, ó, o OpenSAP, ó, o Fernando dizendo. O próprio OpenSAP tem tido vários cursos na linha de capacitação para o Move do SAP. Fantástico, Fernando, é isso mesmo. O OpenSAP também é outra plataforma sensacional. Eu mesmo já me fiz valer vários cursos, vários treinamentos lá. Um deles que eu recomendo lá dentro é o de Solution Manager e de Focus Build, né? São sensacionais. Eu sou um cliente assíduo do OpenSAP. open.sap.com, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Senão nós vamos encerrar já a nossa transmissão. Ricardo, você quer fazer suas considerações finais? Eu agradeço pela oportunidade, fico aqui o compromisso de a gente armar outras apresentações desse tipo, né? Vamos tentar identificar quais são as necessidades aí de orientação que o nosso público busca e vamos fazer algumas apresentações aí para frente. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Rose, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Amanhã tem outra live. Conto com a participação de vocês. Até breve. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Até lá.